Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Gente, que ano! Ainda estou aqui suspirando e pegando ar. A represa dos últimos anos ela foi aberta e a gente trabalhou numa intensidade que a gente nem sabia que a gente era capaz. Ainda teve eleição, estamos no meio de uma Copa do Mundo e eu não vou ficar fazendo uma retrospectiva que eu prometo para vocês. Meu nome é Giovana Janoselli, eu sou diretora executiva da Lagev e confesso que o fim do ano, para mim, ele só vai chegar depois do nosso grande encontro chamado LACT, lá no dia 28 de fevereiro, que é o segundo dia do evento. Eu sou diretora executiva da Lagev, a associação que realiza o LACT, e nessa próxima edição a gente promete muito estourar a boca do balão. A gente está há meses se preparando com muito carinho, com a participação intensa da nossa comunidade ampliada no Brasil e na América Latina. Hoje é o nosso segundo encontro nessa jornada que só termina no dia 28 de fevereiro. E para contar mais sobre o que vem por aí, eu quero convidar a presidente da Lagev, Juliana Patti. Ju, conta mais sobre o que os profissionais e marcas do nosso setor podem esperar no LACT de 2023. Bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás, né? Já estamos na parte da tarde. Meu dia está tão corrido hoje, mas eu vim aqui especialmente para contar um pouquinho para vocês e dizer que eu participo do LACT já há muitos anos e o que eu posso dizer é que ele está sempre em transformação, né? É um evento que ele nunca para, e que bom, né? E agora, à frente da Lagev, a gente vai ter a 18ª edição, que ela está mais inovadora do que nunca. Então, a Lagev, ela tem essa questão de networking, de juntar as pessoas, né? Desse sentimento de coletivo, que ele tem um propósito muito forte, que a gente tem falado e reforçado, que a gente quer conectar pessoas para transformar o mundo, né? Isso é muito forte, né? E a partir daí, a gente, né, não vou fazer retrospectiva também, mas a gente atravessou tanta mudança, a gente se reinventou tanto, que eu sempre falo que a gente é mais completo. Acho que tudo que a gente passou nos tornou profissionais melhores, né? E a gente reconhece que toda essa parte de conexão, de networking, eu gostei muito que a gente estava falando, eu e a Ju, sobre isso, que a gente ganhou 3 superpoderes, né? O que são esses superpoderes? Estar juntos, aprender juntos e fazer juntos. Então, esse é o grande mote que a Lagev está sustentando aí e quer tornar isso cada vez mais próximo, né? Então, eu aproveito convidar vocês se apresentarem no chat, colocarem o seu LinkedIn, que é uma forma super legal da gente acompanhar os trabalhos, o perfil de cada pessoa, porque também o LinkedIn, ele diz muito sobre a gente, né? A maneira como a gente tem diferentes pontos de vista sobre um evento que a gente vai. Então, essa leitura, ela é muito legal e nos conecta para a gente aprender mais um com o outro. Vou falar então do que vocês vão acompanhar no LACT em fevereiro do ano que vem. Então, ele é um LACT voltado para a geração de negócios, para networking, que eu entendo que é o principal ativo do LACT hoje, que a gente consegue trazer quem é cliente, quem é fornecedor, não fazendo diferenciação, e sim olhando para a pessoa que vai agregar valor, né? Então, nessa edição, a gente vai juntar todo mundo, gerar negócio, tem oportunidade de patrocínio, então quem ainda não conversou com a Gi, conversa com a Gi, porque tem bastante formas e pacotes diferentes da sua marca estar presente durante os dias do LACT. Outra coisa que me move muito, e eu queria contar para vocês, que no LACT do ano passado, a gente tinha um pano de fundo que eram as mulheres, né? Então, a gente pensar, e foi o primeiro diretoria só constituída por mulheres. Então, foi muito forte todo o pano de fundo de eventos, trazendo mulheres de eventos e lideranças. Então, a gente contou um pouco dessa história. E o que vai acontecer no ano que vem? A gente vai enegrecer o LACT.
ou seja, a nossa causa vai ser de inclusão de pessoas pretas no mercado de viagens e eventos. Então, todo o Lact do ano que vem, ele traz esse mote. Então, a gente vai ter a passagem de pessoas que vão contar um pouco a sua trajetória inspiracional de como elas conseguiram passar por situações que tiveram essa questão de excludência, essa questão de racismo. E a Lageve quer trazer para vocês que a gente é um setor que quer ser mais ético, justo e sustentável para todos. Então, sem dúvida, a nossa postura, ela tem que ser eu, uma pessoa branca, Gil, uma pessoa branca, a gente tomar também essa iniciativa, até porque se a gente olha para o conselho da Lageve hoje, a gente não tem essa representatividade. Mas eu acho que tudo começa pela consciência. Então, se a gente tem a consciência disso e a gente olha, a partir daí, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais ativa na questão. Então, lá na Bayer, a gente já está bastante avançado, né, nessa questão de programa de trainee, de representatividade, tem o Baiafro dentro da Bayer, que alavanca muitas atividades letramento, que fala sobre isso, e aí a gente quer, através do LACT, promover essa transformação e trazer mais aliados. Então, eu convido vocês para participarem e serem tocados também por essa causa. Então, Gi, você que é uma mulher branca, eu vou passar a palavra para você vir comigo e ajudar a gente a fazer uma grande corrente do bem, para começar no próximo LACT, quem sabe, começar a ver dessa ativação acontecer naturalmente as grandes lideranças no mercado aí com pessoas de todas as representatividades, mas esse ano a gente quer focar em pessoas pretas. É isso aí, gente. Muito obrigada, Ju. Essa com certeza é uma causa que toca a gente muito, sensibiliza demais. Nós estamos aqui com o apoio do Uber Clemente, da Samantha, com todo o apoio para a gente poder criar esse LACT mais enegrecido. Nós estamos aqui aprendendo, admitindo que estamos aprendendo, e junto com o mercado a gente quer promover toda essa mudança. E essa cocriação é o que a gente faz com toda a comunidade aqui da Lageve. Esse olhar para dentro, ele é duro, e ver ainda quantas coisas a gente tem para fazer. Mas tem sempre uma boa notícia para se dar, é que a gente está começando. Não é tarde nunca para começar. E o encontro de hoje, a gente vai falar sobre tecnologia. E eu sempre me encanto ao ver que na África a tecnologia tem o que chamamos de leapfrog. Eles conseguem avançar sem necessariamente seguir o passo a passo esperado, mas dando grandes saltos. A internet, os drones, eles chegaram e solucionaram muitos problemas lá em lugares que ainda a gente não tinha nem energia elétrica. Isso é muito incrível. E tem aspectos em que os avanços ultrapassam os dos países de ponta. Aqui no Brasil, o nosso principal gargalo está em colocar em prática a gestão dos dados, a gestão através dos dados. Neil Patel, ele disse que estamos pelo menos 5 anos atrás de países como Estados Unidos nesse quesito. Mais do que levantar dados, precisamos integrar toda a cadeia para que as decisões sejam cada vez mais inteligentes e com menos intervenção humana. E antes de chamar o próximo bloco, eu quero fazer um agradecimento para parceiros que são fundamentais para o LACT e para a Lageve. A Integra e a R1, super obrigada pelo apoio constante de tantos anos, e também a Expo Telecom, que nos garante uma internet à prova de muitos sustos, porque a gente sabe que a internet dá susto na gente, com redundância e velocidade. Seguindo a nossa agenda, agora vamos falar de tecnologia com impacto social. Isso toca o coração demais, né, gente? A Diaspora Black é um negócio de impacto social com a missão de promover o conhecimento de lugares, pessoas, histórias e patrimônios da população negra, atuando com treinamento e consultorias com metodologias exclusivas associadas a vivências educativas ao turismo e um turismo consciente, que é o mais bacana de tudo. Eles atuam em escolas, empresas, organizações da sociedade civil,
em 18 países e 145 cidades, com uma comunidade com mais de 40 mil pessoas engajadas. Para contar um pouco mais sobre essa atuação, e não um pouco mais, para contar para a gente como é essa atuação no corporativo, André, te convido para fazer parte desse bate-papo. Ele é cofundador da Diaspora Black. É uma honra ter você aqui com a gente, abrindo os nossos horizontes e os nossos olhares. Oi? Foi. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, acho que você falou já muita coisa desse impacto que é a Diaspora.Black. Nós somos uma Travel Tech, lançada em 2016. Chegamos de forma orgânica, como você mencionou, em vários países. Isso nos deixa muito orgulhosos. A gente gera impacto através de experiências presenciais, roteiros turísticos e hospedagem em diferentes cidades. Então, isso nos deixa muito felizes de gerar um impacto positivo na sociedade. E para as empresas, como você bem destacou, a gente leva também a parte de treinamento e qualificação em relação ao serviço de atendimento ao cliente final. O hóspede, o turista que está viajando, ele consegue, através dos nossos serviços, da nossa metodologia, encontrar locais em que ele se sinta seguro de poder se hospedar. E, além de se hospedar com segurança, ele pode, no entorno, na sua viagem, vivenciar outros aspectos do local que ele está, da cidade que ele está. Se ele está numa capital, ele pode vivenciar muito bem experiências autênticas de convívio com outras culturas. A diáspora surge justamente para inserir no setor turístico um turismo mais diverso, com experiências, culturais transformadoras. O que significa isso? Significa mostrar lugares, pessoas, conectar pontes entre culturas, pessoas interessadas em conhecer um pouco mais, com mais profundidade, a própria cidade em que vive, ou às vezes um local que ela nunca imaginou que fosse conhecer, e a gente leva isso através de especialistas, operadores, que fazem muito bem esse trabalho de levar conhecimento, legado, vivência, resistência, e isso perpassa a nossa vida como viajantes, e essa bagagem de conhecimento a gente leva outras formas de conhecimento, conhecimentos ancestrais, que podem, enfim, ser aplicados também nos negócios. Então, quando a gente fala de negócios, a gente trabalha com um modelo de marketplace. Nosso modelo de negócio é uma ferramenta digital, ferramenta online, em que nessa ferramenta você encontra reservas de hospedagem, como eu mencionei. Lá em 2016, a gente começou unicamente com esse modelo de reservas de hospedagem, e depois a gente foi amplificando os serviços dentro desse marketplace, com experiências, e os eventos online. Os eventos online a gente só imaginou que fosse lançar bem mais para frente, Não imaginávamos que teríamos que fazer essa antecipação em relação aos eventos online, muito por conta da pandemia. Então, em março de 2020, quando a gente teve que basicamente fechar tudo, todas as portas e os acessos enfim, a locomoção das pessoas, isso prejudicou bastante o turismo. A gente, de um dia para outro, de uma semana para outra, todas as reservas foram canceladas e a gente teve que se adaptar. Esse conhecimento que a gente já tinha, essas experiências e esses especialistas que antes só no modelo presencial conseguiam disponibilizar roteiros, enfim, conhecimento através de vivências presenciais, a gente conseguiu transformar muitos desses roteiros em atividades online, que eram oficinas, palestras, cursos desses próprios operadores, e a gente conseguiu expandir para ainda mais outras áreas de conhecimento para além do turismo. Então, esse modelo online, muito por conta da demanda da pandemia, nos forçou a tirar da cartola uma nova ideia, uma nova iniciativa para a gente conseguir gerar impacto, continuar gerar impacto e levar esse conhecimento, sobretudo da cultura negra no Brasil e em outros locais, para as pessoas que estavam procurando. Então, esse modelo surgiu muito por conta dessa necessidade e continua até hoje, com muito sucesso. Foi o que nos permitiu passar por esse período de turbulência no início de 2020, até o finalzinho de 2021, quando ali teve um pouco mais de abertura, e a gente viu o vislumbre do retorno tanto das hospedagens quanto das experiências de roteiros nas cidades. E aí a gente também aproveitou essa nova leva para poder fazer também uma roupagem nova na tecnologia, na plataforma. Então, a gente aproveitou esse período para desenvolver um novo serviço,
mas também para dar uma nova roupagem para a tecnologia que a gente tinha antes. Então, quando a gente chegou para 2020, 2021, finalzinho, e 2022, a gente estava muito preparado para esse momento de retorno, e isso tem gerado muito impacto positivo para a gente. Aqui um pouco do panorama dos serviços que a gente oferece, que são as hospedagens que começaram lá atrás. A gente começou basicamente com as pessoas abrindo as portas das suas casas para receberem visitantes e viajantes do mundo inteiro. As experiências presenciais, que são essas experiências imersivas em diferentes capitais do Brasil e também no seu entorno, né? No interior, são vivências, são imersões bem autênticas nessa cultura negra. E, enfim, são comunidades tradicionais que têm esses valores que eu mencionei de resiliência, de potência dessas populações que vivem ali nessa região há, enfim, dezenas de décadas, né, ou então mais de um século, e preservam com o seu legado cultural e também o meio ambiente em que elas estão inseridas. E as experiências online, como mencionei, que foi essa demanda meio que de emergência, mas que ficou com um modelo muito bem testado e validado, e os treinamentos. Porque a gente sabe que o turismo nacional, não só o turismo nacional, ainda tem muitos gargalos que podem ser aperfeiçoados. Então, nesse sentido de ajudar o setor a poder se qualificar e apresentar um atendimento mais inclusivo e mais diverso, foi que a gente desenvolveu algumas metodologias e dinâmicas que esses times de hotéis, enfim, hospedagens comerciais, podem usar essas metodologias e certificar que aquele atendimento vai chegar a esse turista final e vai dar segurança de que ele não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, de racismo. E se tiver algum caso nesse sentido, esses times treinados eles vão conseguir direcionar da melhor forma possível. Esse é o objetivo de transformar esse turismo, esse atendimento mais igualitário e mais inclusivo para todos. E aqui, como eu falei, mencionei as hospedagens, hoje a gente já tem um número muito maior de hospedagens comerciais, para além das hospedagens domiciliares, que continua muito forte. As pessoas, sobretudo as mulheres negras, né, abrem as portas das suas casas em diferentes capitais, diferentes lugares do Brasil, para receberem turistas do mundo todo. E a gente tem o prazer também de receber algumas acomodações comerciais, como a Rede Celina, aqui em São Paulo, que está abrindo as portas para a Diaspora Ponto Black. E muito nos orgulha de ter esse parceiro no nosso marketplace. E aqui o nosso xodozinho, né? Para além das hospedagens, que foi o início de tudo, a gente tem esse legado de potência do turismo, que é um vetor que é um setor que está crescendo muito. O afroturismo está crescendo muito como uma tendência do turismo na América Latina como um todo, nos Estados Unidos também tem uma tendência forte dessa ligação de reconexão com as histórias que muitas vezes são perdidas. Então, nas cidades e especialistas que já contavam essas histórias, a gente potencializa essas narrativas através de roteiros, de expedições, de vivências que te conectam. Por exemplo, você está na Serra da Barriga, que é esse exemplo da imagem, você está em Maceió, está numa viagem, está de repente num cruzeiro, e você pode dar uma escapada para vivenciar um perfil mais autêntico, mais profundo de Maceió. Você, claro, pode vivenciar todos os pontos turísticos mais tradicionais, enfim, as praias, a natureza, mas também ter um pouco desse legado de conhecimento, se conectar, se envolver mais com cada cidade que você está visitando. E esse é um pouco do legado que a gente pretende levar cada vez mais para pessoas, para times, para empresas. Aqui é um exemplo de Campinas, que é aqui pertinho de São Paulo, né, de onde eu estou. Você pode fazer um bate-volta e ver uma história de Campinas que muitas vezes você nem imaginaria que isso poderia acontecer, que tem essa referência, tem esses legados, tem essas histórias, tem essas personalidades que já passaram por ali e podem enfim, através dos especialistas, podem te conectar a outras histórias desse mesmo território. A gente conta aqui também com parceiros que fazem tours pela cidade de São Paulo, como um exemplo, e você redescobre o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é muito conhecido mundialmente, nacionalmente, por ser um bairro da comunidade asiática. Mas ele não é só isso. Você pode ter outros atrativos, outros olhares e vivenciar ali a história da população negra. Inclusive o nome Liberdade, o nome do bairro, é referente a essa história ancestral. Então, muitos desses legados, a gente passa pela cidade, vive 20, 30, 40, 50 anos e nunca sabe. E a gente revela isso para as pessoas que querem se conectar com a autenticidade em cada território que elas estão. Então, é um pouco do que você pode vivenciar, não só em Campinas, enfim, em São Paulo. Aqui é um exemplo muito fresco, né? Eu vivi essa experiência ontem, eu devo estar aí na foto em algum lugar, que foi a experiência de um grupo
Black Founders Fund do Google, é um grupo do Google for Startups. A gente teve o privilégio de fechar esse ciclo desse ano com uma vivência num quilombo, em Campinas, Fazenda Roseira. Então, esses legados culturais que conectam as pessoas, que conectam os times e que podem transformar, por exemplo, potencializar cada um desses empreendedores, né, fundadores e fundadoras, nos seus negócios, através de inspirações, de referências, de luta, enfim, e ideias de criatividade, de resistência, para poder potencializar cada qual no seu negócio. Então, essas experiências autênticas que estão próximas da gente, e a gente às vezes acha que está tão distante, a gente faz isso através das conexões de especialistas e pessoas interessadas em se conectarem com a autenticidade em cada local. Aqui é o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito rico em diversas formas de você visitar e contar a cidade. A cidade tem, por exemplo, um dos legados culturais mais incríveis de toda a América Latina. Fora de África, você tem muitas histórias que podem ser contadas. Então, você pode vivenciar Cristo Redentor, pode vivenciar as praias, pode vivenciar diferentes aspectos da cidade, mas também, no mesmo centro da cidade, você pode vivenciar os aspectos de pessoas, personalidades que passaram por ali, construíram um pouquinho do legado, por exemplo, Tia Ciata, né, que é uma das precursoras do samba do Rio de Janeiro, e contar um pouco da história da geografia local, de como essa cidade foi se desenvolvendo, se construindo. Então, são riquezas a mais que a gente traz com esses potenciais de você poder viajar, poder conhecer, poder se conectar com histórias autênticas e levar isso para os seus times, para a sua casa, e como uma bagagem a mais cultural em que você se conectou realmente com aquele território. A gente também tem conexões, enfim, falando um pouquinho de times, né? Os times que fazem uma primeira vivência com a gente, aqui um exemplo de treinamento de um time que passou uma vez com a gente, eles voltam depois com outro olhar, outra cabeça, de querer vivenciar mais. A partir do momento que sabem que a diáspora, por exemplo, em São Paulo eu consigo vivenciar algumas experiências, esse time já vivenciou algumas experiências aqui em São Paulo, mas se estiver, por exemplo, em Salvador, como clientes nossos que já fizeram isso, eles sabem que podem se conectar de uma outra forma com aquele território. Então, em cada local que a gente está, esses clientes sabem que podem vivenciar com seus times histórias de profundidade, de autenticidade. Aqui um pouquinho do nosso alcance. Como eu falei, em 2016 a gente começou só com um modelo de hospedagem. A maioria desses pontinhos que vocês estão vendo no mapa são anfitriões que a gente tem nessas localidades, diferentes países em África, diferentes países também na Europa, diferentes países na América Latina, enfim. Um crescimento... Aqui o número está desatualizado, desculpem, são 18 países e mais de 150 cidades, mas que nos deixa muito orgulhosos. A gente nunca investiu diretamente nessa expansão para fora do país. Isso foi um crescimento realmente muito orgânico de a pessoa se identificar com o que a gente fazia de impacto. E tem essa cultura negra, né? A gente está falando de diáspora, essa diáspora africana que se espalha pelos 4 cantos do mundo, e você tem referências de resistência em cada cidade. E no Brasil, na América Latina, isso é muito rico, muito forte, e você tem em diversas outras localidades do mundo essa mesma conexão, e essa conexão foi que nos fez crescer de forma tão rápida e orgânica em diferentes países. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, como mencionei, vários desses clientes já vivenciaram algumas experiências de levar seus times, né, seja em capitais, voltaram quando tinham a oportunidade de levar esses mesmos times para outras cidades, quererem vivenciar de forma autêntica as experiências que a Diaspora.Black oferece em diferentes locais. E aqui um pouco dessa chancela de reconhecimento desse impacto que a gente vem gerando ao longo desses anos, né? Então, tudo isso nos orgulha bastante de ter participado de vários ecossistemas e estar ali envolvido e ter reconhecimento com algumas premiações em relação a esse impacto gerado ao longo desses anos. Então, o nosso trabalho é de formiguinha, continua nesse sentido de potencializar as vozes que já fazem esse turismo autêntico, mas que às vezes não têm a ferramenta tecnológica para chegar em mais pessoas. Então, esse é o nosso objetivo, de fazer essa roupagem tecnológica para que mais pessoas se conectem a essa diversidade e essas experiências culturais transformadoras, que realmente são muito transformadoras pelas histórias, pelos relatos, pelos depoimentos que a gente coleta dia a dia. Aqui um pouco desse impacto que a gente se enquadra, né? A gente sempre prioriza ali essa medição do impacto que a gente gera dentro de algumas ODS,
e isso nos orgulha bastante. Faltam, inclusive, algumas das ODS que a gente mapeou mais recentemente, gerar ainda mais assim. Mas essa é um pouquinho da história desse orgulho de alcance e de impacto social que a gente gera, levando esse conceito de resiliência para times de todo o Brasil. Bom, acho que é um pouquinho disso. Eu agradeço e o convido, me coloco à disposição para responder, tirar dúvidas, enfim, através do link vocês podem me acessar também, achar o meu contato bem fácil, André Ribeiro também estou por aí nas redes, e eu fico à disposição e convido vocês a convidarem, a se conectarem a essas histórias, essas referências na diaspora.lec. Muito bem, muito bem. André, eu tenho perguntas para te fazer, na verdade. Eu sei que não estava no nosso script, mas eu tenho perguntas para te fazer. Tudo bem. Eu quero que você conte de forma rápida para o pessoal o que é uma empresa de impacto social. Porque eu acho que esse conceito é muito importante para a gente. Você não é uma ONG, você é uma empresa que gera um impacto social na sociedade, que tem e visa lucro, sim, mas atendendo a até um pilar do SG, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Justamente, a gente não está enquadrado numa ONG, né? A gente tem um fim lucrativo, a gente é uma empresa, a gente precisa se manter, a gente precisa funcionar, a gente precisa ter lucro, até para potencializar esse impacto. O impacto que a gente gera é justamente pelo recorte em que a gente trabalha. A gente trabalha muito com a população negra, então é um impacto direto de economia, geração econômica dessa população que é impactada, e esse impacto é gerado através do turismo, de potenciais, de roteiros que podem ser lançados, de histórias que podem ser contadas nas cidades, e tudo isso gera impacto para o turismo, mas também para a economia da população negra. Desse impacto que a gente está falando. E quando a gente vai destrinchando um pouco melhor desse recorte, no nosso caso, quase 70% desse impacto são direcionados para mulheres negras, que são as guias, que são as anfitriãs das nossas hospedagens. Então, a gente tem esse impacto com diferentes segmentos de recorte, mas, claro, tudo visando também esse lucro para poder potencializar esse impacto, para a gente chegar a mais pessoas, para a gente conectar, amplificar a tecnologia para ter esse alcance cada vez mais escalável. E como a gente está falando de outros países, né, essa tecnologia potencial precisa de investimento, e esse recurso ele precisa retornar também para a empresa. E, André, como que vocês fazem um mapeamento desses destinos que você entende que valorizam a cultura negra? E aí a segunda pergunta é, como você desperta o interesse? Porque a gente aqui está olhando muito sob a ótica de viagens, eventos corporativos, que engloba aí incentivos, né? Ou viagens que as empresas fazem de transformação. Porque isso é uma viagem, essa mudança no ser humano, numa experiência dessa que vocês oferecem, ela é de transformação muito grande, né? E de uma sensibilização do olhar. Aí eu queria saber como você faz esse mapeamento e como você desperta esse interesse nas empresas para esse olhar de sensibilização e de viver uma realidade que às vezes é muito diferente desse lugar que a gente assume aqui do privilégio da mulher branca em cargo de liderança, sabe? Como que você faz esse trabalho? Esse é um trabalho muito coletivo, né? A gente atua muito em redes, a gente tem redes muito poderosas que a gente faz essas conexões com histórias e potenciais que a gente consegue valorizar através do turismo em diferentes localidades. Então, a gente mapeia comunidades tradicionais, a gente também se baseia muito nesse legado cultural que o IFAM, né, e outros órgãos já mapeiam em diferentes cidades, diferentes estados. Então, a gente tem também essa base de conhecimento e muito das trocas das redes que nos fazem nos tornar conhecidos, e a gente consegue chegar nas pessoas e, olha, esse roteiro, essa atividade ou essa região tem um potencial muito grande para atrair novos turistas e novos visitantes para conhecerem e potencializarem cada vez mais essa região. Então, é muito nessa busca, essa curadoria que a gente faz através das redes e coletivos que a gente participa, em relação a chegar nas empresas, né? A gente tem um trabalho proativo de chegar em várias empresas e também
contando muito com esse trabalho em rede, né, de impulsionamento desse legado que uma empresa vai falando para outra, olha, vence isso com a Diaspora.flex. Ou, às vezes, um funcionário, né, um colaborador que vivenciou ou soube de um dos nossos serviços, seja treinamento, ou então vivenciou na cidade, olha que legal, isso eu posso levar para o meu time. E aí acaba comentando, enfim, é um trabalho muito de formiguinha também, dessa sensibilização interna das empresas. E as empresas que vivenciaram coisas, atividades com a gente, seja treinamento, ou então levando isso para os seus times, elas retornam e também amplificam essa voz através de, olha, recomendam para a comunidade. Então, esse tem sido o nosso trabalho de expansão ali no meio corporativo também. Muito bom, André. Quero te agradecer muito pela presença aqui tua, por você ter compartilhado tanto sobre a diáspora. Eu acho que ainda tem um trabalho aqui grande de vocês de descobrir novos destinos no Brasil com essa conexão. E aqui no nosso último encontro que nós tivemos no dia 8 de novembro, nós falamos sobre ESG. E agora é incrível ver como a tecnologia ela pode acelerar as ações de ESG. Isso, para mim, é tecnologia conectada ao ESG e a diáspora está fazendo isso de uma maneira super bacana e brilhante e com esse movimento de alto impacto. Obrigada pela tua presença aqui hoje. Bom, pessoal, a escolha dos fornecedores, ela é provavelmente a ação mais efetiva que um comprador pode fazer para contribuir com o ESG. E é muito bacana ver como a realização de ele impacta e impulsiona tantos. O André falou muito nesse movimento da comunidade, nessa cocriação, nessa cooperação. E isso é muito bacana. Essa ripple effect, né? Você joga a pedrinha e a ondinha vai e uma onda do bem acontecendo. Então, parabéns pelo sucesso do negócio. E ele pode ser medido aqui, tanto por aspectos que vão muito além do lucro. Isso é uma empresa de impacto social. E que todo sucesso ele pode ser assim também. E antes da gente seguir, eu quero lembrar para vocês que dia 31 de janeiro nós temos o nosso último encontro do Pop-Up antes do nosso evento, que é o LACT, nos dias 27 e 28 de fevereiro. E nós vamos falar de experiências. Vem muitas boas ideias e cases, então já reservem a agenda de vocês a partir das 17 horas no horário de Brasília. E para fechar o nosso encontro de hoje, é com muito orgulho que eu convido esse palestrante brilhante que eu tive a oportunidade de passar, de poder estar e ver em ação recentemente no RD Summit, e que aconteceu lá em Floripa. Ele lotou a plateia, deixou uma fila imensa de gente do lado de fora que não conseguiu entrar. E é um privilégio receber, com o apoio da MLab, seu fundador e CMO, Rafael Kiso. Muito bem-vindo, Kiso. Está com você agora. Vamos falar muito rapidamente hoje. Pode engajar e vender mais nas mídias sociais dentro desse setor, né, de turismo e de viagens. Primeira coisa que eu quero falar rapidamente, né? Eu sou coautor de alguns livros. O primeiro deles é o Marketing na Era Digital, junto com a Marta Gabriel, amplamente usado aí na academia. Meu livro solo, do Unbound Marketing, que está entre os livros mais vendidos da Amazon já por meses consecutivos. E hoje muitas das coisas que eu vou falar tem base nessa metodologia de como criar um bom planejamento estratégico em ambiente digital. E para quem não me segue ainda, tá lá, @rquiso, muitos conteúdos como esses, né, baseados em dados, para que todo mundo possa tomar melhores decisões aí no seu dia a dia. Tem muito dado, né, muita dica boa. Quero trazer alguns dados aqui para vocês hoje também. O primeiro dado que eu já quero trazer é o seguinte, né, mostrando para vocês que hoje a maioria dos brasileiros já usa as plataformas de mídias sociais para procurar sobre produtos, serviços, hotéis, destinos, né? Qualquer tipo de coisa, muito mais do que buscadores. Então, as mídias sociais, pela primeira vez na história, são protagonistas dentro desse sistema de busca. O próprio TikTok, inclusive, foi considerado já um aplicativo de busca pela geração Z. E a Veja, inclusive, fez uma matéria muito grande mostrando, né, que o TikTok já é muito usado para buscas. E para ter uma dimensão, a Box 1824, que é uma instituição de pesquisa brasileira, também chegou à conclusão que 78% dos usuários do TikTok já descobriram ou procuraram algum tipo de produto dentro dessa plataforma, né? Mas a gente está falando também do Instagram. O Instagram, que hoje aqui no Brasil é muito forte,
tem mais de 124 milhões de usuários brasileiros nesse momento lá, e passando já o Facebook, inclusive, que está com 119 milhões de usuários brasileiros, então o Instagram se torna aí bem protagonista dentro das plataformas da Meta. A gente precisa ficar sempre de olho lá. Mas o que será que essas pessoas estão buscando, né? Veja que as avaliações dos consumidores estão ali embaixo, e não por acaso, né? As avaliações dos consumidores eles estão em primeiro lugar sobre o que essas pessoas estão procurando dentro dessas plataformas. Não necessariamente é procurar o perfil daquele restaurante, ou daquele hotel, ou daquele destino, mas sim entender o que as outras pessoas estão vivenciando, né? O que que as outras pessoas estão achando. E entender de fato se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se não é golpe, ou ver, né, ter a segurança, vamos dizer assim, para tomar uma boa decisão. E isso é um ponto muito importante, porque na prática, então, a gente está entendendo que as pessoas elas não entram nas plataformas de mídias sociais para assistir, né, ou ver propaganda, ou para simplesmente procurar a própria empresa e ver os seus posts como uma peça publicitária, mas sim para entender as conversas que já estão girando em torno dos negócios, dos seus negócios, né, e tudo mais. Então, na prática, gente, é sobre conversação antes de conversão. E essa história da conversação significa que a gente precisa entrar dentro da conversa, entender as conversas já existentes, né? E entrar também nas conversas para que a gente possa estabelecer minimamente ali uma presença digital dentro das mídias sociais de forma adequada, porque é isso que as pessoas esperam, né? Elas esperam se relacionar com outras pessoas dentro das mídias sociais e a gente precisa, enquanto negócio, se portar cada vez mais como pessoa e não por acaso os creators, os influenciadores têm bastante resultado, porque é muito mais fácil para eles, né, se estabelecer e criar esse relacionamento com outras pessoas. Então, pensando nessa conversa, pensando nessa presença e como é que a gente constrói um conteúdo que ajuda muito a ter uma presença com um posicionamento bom, né, para que a gente possa converter, para que a gente possa ajudar também as pessoas a tomar melhores decisões, vamos olhar aqui a jornada do cliente. A jornada do cliente baseada em 5 etapas: descoberta, consideração, compra, experiência própria e experiência compartilhada. A descoberta é aquela etapa, a gente precisa colocar no radar que o seu negócio existe, né, que o seu produto existe de alguma forma, né, e alcançar esses potenciais clientes. Uma das principais intenções que a gente tem que colocar aqui é genuinamente entender o que essas pessoas já estão buscando dentro dessa etapa de descoberta. Quais são as buscas que elas já fazem dentro do Google, ou dentro do YouTube, ou mesmo dentro do TikTok, né? E com base nessas buscas, a gente passa a entender as necessidades, desejos dessas pessoas e criar conteúdo em cima disso, para falar um pouco mais daquilo que a gente sabe e não necessariamente daquilo que a gente vende. Ou seja, querer ajudar genuinamente aquela persona, ou seja, aquele perfil de cliente ideal que você quer atingir, né? Na etapa de consideração é sobre aumentar um pouco mais o volume de vezes que a gente aparece para essa mesma pessoa, para aumentar a lembrança de marca e a intenção de compra. Então a gente passa a envolver as pessoas a ponto delas quererem de fato comprar aquilo da gente, converter, né? A gente chega na conversão. Aí depois a gente tem a experiência própria, a experiência compartilhada. Na conversão, aí sim, eu paro de falar sobre a persona e para a persona, no sentido de que eu quero ajudá-la genuinamente e começo a falar um pouco mais de mim. Então, sobre o produto turístico, ou sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, significa isso, né? É começar a falar um pouco mais de si para se posicionar, para se diferenciar, para quebrar objeções. E depois que a pessoa se torna cliente, a gente não pode abandonar o cliente, né? Abandonar a pessoa. É importante também a gente continuar aquele relacionamento através das mídias sociais, justamente porque a pessoa vai estar vivenciando uma experiência junto com o seu negócio. E aquele momento é o momento mais mágico, é onde a gente tem a experiência própria, que é aquela expectativa, se ela foi correspondida ou não, e a experiência compartilhada, que é quando a pessoa gostou tanto daquela experiência que ela quer compartilhar nos seus stories, no seu feed, fazer um Reels e assim por diante. Quando essa pessoa faz isso, aí sim a gente está falando do relacionamento que acontece entre o cliente e vocês, né? A gente está falando aí de fato de como que as pessoas se expressam através do produto turístico de vocês. Então, no começo, essa é a ideia de criar conteúdo para gerar conversas ou entrar em conversas existentes.
Esse é o mais relevante, quando a gente consegue entender o que as pessoas já estão buscando e criar conteúdo em cima disso. Depois vem a conversão, depois vem os posts falando do produto, depois vem a promoção, etc. Né? E, por fim, a expressão, que é como a gente incentiva esse cliente a se expressar através do nosso destino, nossa marca, nosso produto. E por isso que tem que premeditar essa experiência, inclusive, na hora de incentivar esse cliente, para que seja instagramável, para que essa pessoa tenha uma experiência positiva, para que ela queira contar aquilo para os outros, né? Isso é muito importante. Quando a gente tem o cliente compartilhando a experiência que ele está vivenciando, acontece o tal do boomerang. E esse boomerang, ele é uma analogia, de fato, com o boomerang, porque toda vez que você arremessa um boomerang, você acumula energia cinética no começo, empreende mais força no começo, né? E aí, quanto menos atrito esse boomerang tem no ar, mais rápido ele volta. A ideia do boomerang e da força inicial são as duas primeiras etapas, onde a gente vai ter que fazer um volume maior de conteúdo e, de fato, fazer com que esse ruído, né, esse atrito que talvez o boomerang tivesse no ar, seja eliminado, que significaria os ruídos a ele ao longo da jornada, os ruídos na experiência, né? Então, uma pessoa, quando manda uma mensagem no Instagram e ela não é respondida dentro da expectativa de tempo, é ruído. Eu cliquei lá no seu link da bio, fui para o seu site não é amigável para celular, ruído, né? A pessoa tem uma experiência legal no hotel, quer fazer um post e tudo, pergunta qual é a hashtag que vocês usam, qual é o arroba que vocês têm, e as pessoas não estão treinadas, não sabem falar sobre isso, ruído, né? Então é muito importante entender que a gente tem que eliminar o ruído ao longo dessa jornada para que a gente aumente a probabilidade da pessoa compartilhar a experiência dela, né? E quando isso acontece, mais pessoas descobrem o seu produto, a sua marca, o seu serviço através da experiência compartilhada, ou seja, através da prova social de outras pessoas. Isso é muito importante, né? Olhando agora um ponto interessante, que é a história de você, no começo dessa jornada, falar muito mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende, aplicando o princípio de Pareto, que é o tal do 80-20, né? 80% do tempo você deve falar mais daquilo que você sabe. Então, se eu sou um destino, eu tenho um hotel, um resort, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que dar mais dicas sobre o destino, principalmente na região em que eu estou, quais são as dicas gastronômicas, melhores momentos, do ano, e dicas do que fazer, e, enfim, começar a pensar em uma série de questões que possam surgir na cabeça das pessoas, né? Se eu tenho outro tipo de produto, mesma situação. Se eu vendo um produto, eu tenho que ser especialista naquilo que eu estou vendendo. Então, como especialista, eu vou ensinar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas com aquele meu conhecimento. Isso é o mais legal quando a gente entende do posicionamento como autoridade, né? Você se tornar uma autoridade dentro do setor. E 20% do tempo fala daquilo que você vende. Mas veja que isso só se inverte na etapa do meio. E por que isso? Porque no começo da jornada, as pessoas que não te conhecem ainda, elas não vão gastar tempo e energia com um vídeo grande, né, com um vídeo longo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, é muito mais fácil você fazer algo mais simples, rápido e curto ali no começo. E depois que essa pessoa já te descobriu, porque viu um conteúdo bacana, por exemplo, no Reels, visitou o link, a sua bio do Instagram, viu que tem outros conteúdos legais, até mesmo receitas exclusivas que vocês têm, alguma coisa nesse sentido, ela tem uma razão para seguir. No momento que ela tem uma razão para seguir, ela entra na etapa entre consideração e compra, onde a intenção de compra aumenta. E é nessa intenção de compra você tem, de fato, a possibilidade, a oportunidade de aumentar o pitch de vendas, fazer posts mais sobre produto, pacotes, ofertas, e aí você pode, inclusive, usar o WhatsApp como uma forma direta ali de contato, né? Muito bem. Aí a gente tem aqui, agora, algumas linhas que eu vou adicionar a essa jornada para que vocês entendam quais são os tipos de conteúdo legais aqui sugeridos, né? Para que vocês possam construir uma estratégia baseada em diálogo. Então, o primeiro ponto é entender os objetivos. Então, a gente tem um objetivo no começo dessa jornada de atrair a atenção das pessoas, porque elas estão navegando ali naquele feed infinito do TikTok ou do Instagram e a gente está concorrendo o tempo todo não só com pessoas do mesmo setor, empresas do mesmo setor, mas está concorrendo também com o aniversário de alguém, com alguém dançando, alguma coisa nesse sentido. Depois vem a educação. A gente precisa educar sobre aquilo que a gente sabe, né? Lembra que eu falei?
quais são os melhores destinos, como é que funciona a parte gastronômica, enfim, tudo que tem a ver aí com o seu produto. Terceiro, convencimento. O objetivo do conteúdo é quebrar objeções. E quarto, o objetivo aí sim é educar sobre o produto, educar sobre o seu produto, o seu serviço, né? Não é só para falar aquilo que você sabe, aí sim agora é mostrar os seus diferenciais, inclusive quais são as bandeiras que vocês defendem, se tem algum tipo de projeto que vocês fazem parte, que ajuda a comunidade, enfim, esses tipos de coisas de bastidores, né? E por fim, inspiração. O objetivo do conteúdo é inspirar as pessoas a compartilhar a sua experiência com o produto de vocês. No começo, formatos simples, rápido e curto. Daqui a pouco eu vou falar mais de formatos, vou dar exemplos de formatos. Mas TikTok, Reels, Shorts são exemplos de coisas simples, rápidas e curtas que funcionam bem para descoberta. Na etapa de consideração, a gente vai falar de feed, de stories. No meio, dá para fazer uma live, né? Fica bem legal. E aí vai se invertendo, porque é muito mais fácil o seu cliente compartilhar algo que é simples, rápido e curto. Quais são as editorias sugeridas, né, para a gente entender exemplos aqui de contexto, de grupos de conteúdo? Primeira coisa que a gente tem que entender, lembra daquela história, né, de entrar numa conversa existente ou descobrir o que as pessoas já estão buscando. Então, tem aqui os três principais pontos. Trending, são os trending topics, né, que são as coisas que as pessoas já estão falando nesse momento no mercado. Então, agora a gente está falando muito de Copa do Mundo. Então, é trending no TikTok, Copa do Mundo, Neymar, Casemiro, Qatar. Está falando bastante sobre isso. Dá para você entrar nessa conversa se tiver como, de forma relevante, legal, porque você já surfa coisas que já estão em alta, é muito mais fácil ter tração e atração. Identificação é tipo de conteúdo daquela coisa do cotidiano, coisas que as pessoas se sentem porque elas passam por aquilo. Então, sei lá, um destino especificamente para quem tem filho pequeno, né? Então, uma pessoa que é um pai ou uma mãe que tem filho pequeno e olhando aquela situação, daquele vídeo, daquele Reels, uma brincadeira de identificação e mostrando como é que você sai daquilo, gera identificação, tem empatia, né? Ou os mais buscados, que é olhando para o Google, o que as pessoas já estão buscando no Google em relação ao meu produto, em relação ao meu setor e tal, e criar conteúdo em cima disso, respondendo a essas questões já existentes. Depois, na etapa de consideração, dicas, novidades e reviews. Ali é a hora de mostrar aquilo que você sabe mesmo, né? Dando dicas, eventualmente dicas com um toque de autoridade, ou seja, eu sei do que eu estou falando porque eu tenho essa experiência, eu tenho profundidade, né? Então tem que mostrar que não é qualquer um que está dando uma dica, né? Novidades tem a ver com notícias, de repente tem alguma notícia do setor, do destino, alguma coisa nesse sentido, ou notícias mesmo da própria empresa que seja super relevante, a ponto da pessoa falar, puxa, isso é legal, isso é relevante para mim, deixa eu mostrar para alguém. Reviews, que pode ser inclusive reviews de vários restaurantes, de outras coisas que têm a ver, que não são concorrentes, né? Também faz sentido. Aí a gente vai para a etapa do meio, cases, depoimentos, produtos, que ali, cases para quem é B2B, né, para quem está nessa área setorial aí B2B, você vai trazer cases, seja viagem corporativa e como é que foi e tal, eventos, né, principalmente eventos, trabalhariam muito com cases. Depoimentos de pessoas que sejam semelhantes ao seu público-alvo ou às suas personas. Pode ter mais de uma persona, é importante ter depoimentos por persona para que haja essa identificação. E o próprio produto em si. Depois a gente vem com cultura, bastidores, exclusividades. Nessa etapa da experiência própria, inclusive, é bem legal você criar conteúdo exclusivamente para quem é cliente e inclusive para quem está, se for um destino ou se for um evento, criar conteúdo exclusivamente para as pessoas que estão vivenciando aquilo, mandando para elas diretamente via stories ou via direct. Não sei se vocês sabiam, mas vocês podem criar um grupo salvo nos stories só de quem está, por exemplo, no meu hotel nesta semana, né? E na hora de fazer o cadastro, pergunta se a pessoa tem Instagram, segue ela, coloca ela nesse grupo e durante aquela semana você pode fazer stories exclusivamente para quem está lá, mostrando a programação, mostrando o que está rolando, né? E criando um pouco mais de experiência dentro desse contexto. Mesma coisa para evento. Está rolando evento aqui durante 3 dias. Você pode criar um grupo ou mandar por direct, né, só para essas pessoas. Eu sei que tem os aplicativos já de eventos, mas pensando na ótica de mídias sociais, que é mais simples,
dá para aumentar a experiência das pessoas em relação a isso. E por fim, a expressão, que é quando a gente começa, então, a entender como que eu estimulo as pessoas, né, a compartilhar a experiência delas. Eu posso criar uma editoria de dicas de clientes. Então, todo mundo que já passou por aqui, que dica que você dá? O que que você descobriu? Quais, né, o hackzinho da vida aqui, enquanto você estava aqui, o que que você achou? E que dica que você dá para o próximo cliente quando vier aqui? Você pode transformar isso numa editoria para ser compartilhado no seu próprio perfil, marcando a pessoa. Ela vai se sentir super reconhecida, lisonjeada e vai compartilhar, inclusive, com os amigos, que é bem legal, né? O GC é quando tem um conteúdo gerado pelo próprio consumidor ou próprio cliente, de forma espontânea, mas você pode estimular isso com um ambiente instagramável, algum tipo de experiência personalizada, né? Isso gera muito o GC. Isso é muito legal. Bom, a gente falou aqui das editorias. Isso já dá uma boa dimensão, né, daquilo que a gente pode criar em cada uma das etapas, porque a maioria das vezes a gente não pensa por etapa, a gente pensa apenas como se fosse uma única etapa que é de venda, né? E transforma o nosso Instagram em panfletagem digital, é só promoção, é só produto, só promoção em produto. E isso não faz com que as pessoas se identifiquem, dialoguem com o seu perfil e muito menos haja conversão. Porque é um paradoxo, né? A gente precisa criar conteúdo, gerar diálogo, falar mais daquilo que a gente sabe e menos daquilo que a gente vende para que a venda aconteça dentro de mídias sociais. Bora lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da ideia, né, de que esses dois primeiros etapas, inclusive, tem a ver com o valor prático, tem a ver com entregar coisas que as pessoas possam dali sair já fazer ou aplicar ou compartilhar com alguém, porque aquilo é muito útil para tomar de decisão ou para que alguém possa fazer, né? E as três últimas etapas têm a ver com moeda social, tem a ver com você entender como elevar o capital social das pessoas, principalmente quem já é cliente. As pessoas compartilham o que compartilham, por exemplo, no restaurante, porque ela quer parecer mais feliz, mais bem-sucedida, né? Mais alguma coisa. Isso é psicologia. Então, por que que as pessoas postam sobre um prato sem antes comer o prato, né? Ela nem sabe se o prato é bom e já está compartilhando isso no Stories. Por quê? Porque quer mostrar que está naquele restaurante X ou que aquele prato é um prato super bacana, né? Então tem a ver com aumentar o capital social. Quando você entende essa lógica, aplica essa lógica. O que que eu posso fazer para aumentar o capital social das pessoas na hora de elas se expressarem através das mídias sociais aqui no meu produto, aqui com a minha marca e tudo mais, né? Isso aumenta muito as chances. E quando as pessoas compartilham alguma coisa, elas estimulam outras pessoas a compartilhar também. 70% dos consumidores concordam que quando vem outras pessoas compartilhando essa experiência, acaba virando efeito manada. Elas passam a compartilhar também, elas são estimuladas também a compartilhar, principalmente se elas já estiverem ali. Por isso que é legal o Stories exclusivo para quem é cliente, porque você pode recompartilhar o que algum cliente está fazendo e isso estimula outros clientes a fazer o mesmo, né? E quando isso acontece, esse UGC, esse conteúdo criado pelo cliente, tem 8,7 vezes mais chance de afetar decisões de compra de outras pessoas, que é aquela ideia do boomerang, do que um conteúdo de um macro influenciador que talvez você possa convidar para fazer parte da experiência. Não tem nada mais poderoso do que o seu próprio cliente recomendando o seu produto, né? Ele é o maior vendedor porque conhece bem os amigos, os familiares, sabe quais são as possíveis objeções, sabe quais são os diferenciais, vai te vender muito melhor, né? O influenciador muitas vezes está ali, ganhou, né? Ou foi pago para mostrar, todo mundo sabe disso. Então, não tem tanto impacto quanto o próprio UGC em si, porque é mais autêntico, é mais verdade, né? Quando a gente olha agora pelos formatos, lembra que no começo é coisa simples, rápida e curta. Então, Reels, TikTok, Shorts são importantíssimos nessa estratégia, principalmente para 2023, porque é o que vai mais se proliferar, né? Este ano foi muito forte já, mas o ano que vem vai ser mais forte ainda. São formatos, em tese, curtos, apesar de que o Reels, agora todo vídeo é Reels, né? No TikTok também tem vídeos de 15 minutos, mas entenda que são os vídeos de 30, 1 minuto e meio, tá? Aqui. Depois a gente tem na consideração os formatos cujo algoritmo foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Na descoberta, Reels, TikTok, Shorts, o algoritmo foi pensado majoritariamente para entregar o seu conteúdo para quem não te segue, o que significa que você vai ter novas pessoas sendo impactadas por aquilo que você faz, né? Por aquilo que você sabe. Isso é legal, você sempre vai trazer pessoas novas.
E na consideração, você vai aumentar a frequência de vezes que você aparece para as pessoas que já te seguem. Lembrando que a ideia é chamar as pessoas da descoberta para te seguir também, né? Então, sempre tem que ter call to action. Então, no começo da descoberta, o call to action é me siga para mais conteúdos como esse. Não é compre agora, né? Saiba mais. Aí, na consideração, feed, stories são formatos que vão entregar para quem te segue, aumentando a frequência. Fazer um collab com alguém que é especialista naquele assunto do que você está tratando também faz bastante sentido. O que significa isso? Às vezes você pode pegar um influenciador que não é um macro influenciador, um influenciador local ou chefe de cozinha, alguém que seja uma autoridade para poder fazer uma collab no Instagram, uma live junto. Isso ajuda a transferir a autoridade que a pessoa tem para o seu negócio, né? Ou mesmo um vídeo no YouTube, pode ser também. Já na etapa do meio, que são formatos um pouco mais longos, dá para fazer uma live. Aí pode fazer lives temáticas, pode criar lives de lançamento de algum tipo de produto, né? Que é super legal, porque você cria 3 fases: a fase de antecipação, aí a live em si, após, que você cria recortes daquilo, né? E pode continuar falando daquilo de alguma forma, né? E para quem tem algum tipo de e-commerce, vai usar ali o catálogo do próprio Instagram, algum tipo de catálogo aí no próprio WhatsApp, né? E a experiência própria? A gente fala dos stories privados, que são aqueles stories que eu comentei que são exclusivos para aquele grupo de pessoas que você salvou e colocou ali, né? Pode mandar por direct ou mesmo fazer uma live de perguntas e respostas para quem já é cliente. Aí você pode criar uma sessão de perguntas e respostas falando que aquela sessão é para quem já é cliente, para tirar dúvidas sobre o destino, né? Para alguma coisa nesse sentido. É muito legal. Mesmo que entre pessoas que não sejam clientes, não tem problema. Mas aqui a ideia é aprofundar a experiência. E por fim, a gente vem com a ideia do próprio cliente criando conteúdo. E geralmente os clientes criam stories, reels, e aí você pode estimular esses clientes a criar, a entrar numa corrente usando aquele sticker, aquele adesivo chamado Use a Sua, que tem disponível hoje no Reels, tem disponível hoje nos Stories. Você cria uma corrente e as pessoas passam a entrar, né? A primeira corrente, inclusive, que pegou fogo quando foi lançada é aquela coisa, né? Tipo, poste uma foto como se você não tivesse boletos para pagar, não é? Não foi isso? Aí todo mundo postando a foto na piscina, na praia e tal, tipo, um dia de semana, assim, dia normal, né? Então, pega, esse tipo de corrente pega e é super legal. E nessa área é muito, muito bom, né? E aí, falando de formatos, principalmente Instagram, que para a indústria do setor de eventos e turismo está muito forte. Vou falar um pouco mais no Instagram. Então, muitas perguntas, uma das perguntas, inclusive, mais frequentes que me fazem é se tem algum tipo de formato que engaja mais, né? Na prática, a gente tem que sempre priorizar o conteúdo em si, que é o conteúdo que engaja mais ou menos, mas partindo da premissa que você vai fazer um conteúdo legal, um conteúdo bom, existem formatos que estão realmente engajando mais, como o Reels. Por quê? Porque ele está sendo priorizado dentro do próprio Instagram, né? O Carrossel um dia já foi o protagonista, hoje não é mais. Hoje o Reels é o protagonista e com 0,95% de engajamento, aí você vê os outros todos caindo, né? É natural que caia, inclusive, esse engajamento todo, porque há mais concorrência, cada vez há mais concorrência, a gente está concorrendo com todo mundo e vai achatando aí o alcance orgânico e engajamento de todos. Mas falando especificamente de Reels e falando especificamente de vídeos curtos, né? A gente precisa apostar mais nisso porque todas as gerações já estão assistindo mais vídeos curtos. Não são somente as pessoas da geração Z, né? Você está falando de geração Z, os millennials, X e os boomers, todos eles já consomem vídeos curtos e muito mais vídeos curtos do que outros tipos de conteúdos e vídeos, né? Isso aumenta muito assim a necessidade de vocês pensarem em criar esse tipo de conteúdo. Quando a gente entra no TikTok, que muitas vezes tem gente também que tem esse tipo de percepção, né? Mas o TikTok é só dancinha, TikTok não funciona para o meu negócio, alguma coisa nesse sentido. Tem muita coisa lá de viagem, de eventos, né, no TikTok, então dá para você colocar uma hashtag e ver a quantidade de vídeos já sendo criados e todos eles dando uma dica. E aí eu estou trazendo uma dica de tendência para 2023 da Global Web Index, que fez um relatório sobre viagens, né, tendência sobre viagens, e colocou da seguinte forma: 35% da geração Z acha que a segurança dos viajantes individuais é um fator importante se eles estiverem reservando umas férias ou a viagem, né? Isso sugere, né, que as viagens individuais
vai ser um mercado lucrativo, é uma tendência. E quando a gente joga isso no TikTok, já tem um monte de vídeos lá falando sobre e dando dicas, né, de como viajar sozinho, viagem solo, o que levar na mala quando você viaja sozinho, o que não te contam sobre viajar sozinho. Lembra? É sobre aquilo que você sabe e não aquilo que você vende. Aqui são todos exemplos de dicas e coisas que as pessoas estão procurando, dúvidas que as pessoas têm. Quando a gente entende isso e passa a criar esse tipo de conteúdo, a gente tem alto alcance, visibilidade e engajamento, né? Então, entender essas tendências é muito legal. E olha só outro dado também da mesma pesquisa: 60% dizem que a mídia social influencia a sua decisão sobre onde ir. Quando a gente olha para a geração Z, eles têm 44% mais chance, inclusive, do que os outros, de dizer que são influenciados pela mídia social. Então, partindo daquele princípio lá do começo da nossa apresentação, né, de que as pessoas procuram cada vez mais as mídias sociais para tomar uma decisão, então fazer mais Reels, fazer mais TikTok ajuda muito, porque são os formatos que estão sendo mais indexados nessas buscas, inclusive o próprio Google tem indexado vídeos do TikTok. Quando alguém procura no Google, aparece vídeo TikTok no celular. Então, gente, esse é o recado final aqui. É muito mais sobre aquilo que a gente sabe e menos sobre aquilo que a gente vende para que a venda aconteça. Entenda isso, né? Que é criar conteúdo e não transformar aí os nossos perfis em panfletagem digital. Fico à disposição, me sigam lá nas redes sociais, @Riquizo. Eu posto conteúdo todos os dias aí com base em dados, dando dicas como essa. Agradeço demais aí, gente. Se alguém tiver perguntas, não sei se tem espaço para perguntas, fico à disposição. Rafa, obrigada. É, Deixa eu voltar aqui. Estão por aqui? Eu tô aqui. Ah, você está aí. Eu tô aqui. Rafa, eu estava tentando ver se a gente estava na transmissão ou não, que eu não estou conseguindo ver a transmissão, mas a gente esteve no RD Summit, eu fiz um podcast com o Denis e eu falei para ele, eu falei, Denis, eu estou aqui, mas eu não sou de marketing digital. Ele falou, já vou te interromper agora. É, Todo mundo é. E quando você fala que você é aquilo que você sabe, não aquilo que você vende, a gente está falando muito que a gente é um CPF, né? A gente não é um CNPJ o tempo inteiro em venda, 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 fazendo panfletagem. Então a gente tem que cuidar muito desse lugar que a gente fala sempre aqui na Lagev, né? De ser um CPF antes de um CNPJ. E nessa relação, você se torna proprietário daquilo que você gosta, você se torna você também dentro do teu trabalho, mas você não está necessariamente vendendo alguma coisa, né? é isso. Você, né, o dono, ou líder, ou gestor, gerente, né? Você tem que estar ali, inclusive, aparecendo nos conteúdos, mesmo que seja no perfil de uma marca, de um negócio, né? Porque é sobre pessoas, no final do dia, é sobre esse diálogo, as pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, e a melhor forma de vender é quando você se posiciona como autoridade, né? Então, a pessoa que trabalha aí dentro, né, mostrando, colocando a sua carinha ali, de repente, num vídeo, né, e tudo mais, aumenta, inclusive, a atenção, né? As pessoas prestam mais atenção quando outras pessoas aparecem, e pessoas reais. Então, há uma rejeição já muito grande, inclusive, com relação ao banco de imagens, tá? As pessoas não querem mais ver banco de imagens, querem ver as outras pessoas. Há uma relação de confiança maior realmente, né? Não, e a gente poder pensar nessa jornada toda digital, e essa jornada ela começa muito antes do que você pensa naquele ponto que é um destino, que é a sua viagem corporativa, que é seu evento, ela tem todo um engajamento antes. Tem o engajamento durante que eu acho muito legal, você falar que você está ali na hora fazendo o teu conteúdo e validando aquilo através de outros participantes ou do próprio viajante corporativo na experiência numa companhia aérea ou no hotel que ele chega, e também continuar engajando essa comunidade depois e olhar essas pessoas que compõem, né, o teu negócio, que compõem o teu produto, porque às vezes a gente vende para a gente mesmo, né? A gente acha É, que é. nós somos os grandes consumidores e a gente fecha essa escutativa, que é um pouco do que você está falando hoje aqui. Invariavelmente, não somos a persona do nosso próprio negócio, né? Então, é realmente isso, né? Tem que entender, de fato, as dores, necessidades e desejos da nossa persona para criar.
Muito bom, Kis. Obrigada pelo teu tempo aí, super. Eu sei que tem uma vida corrida aí, mas te agradeço muito ter participado aqui com a gente. E eu já deixo aqui de novo o teu Insta, acabei de abrir aqui, Kiso, para o pessoal seguir. Depois a gente vai subir esse bate-papo da TV Alageve no YouTube. Já até estou escrevendo para algumas pessoas. Gente, se não assistiu hoje, tem que assistir depois, porque foi uma aula que você deu. Obrigada, viu? Legal, gente. Eu que Valeu. agradeço. Obrigado, Giovana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo nosso de 8 de dezembro, falando sobre o tecnologia. Então, esse é o Lact Pop-Up Tech. E em breve a gente vai estar na TV Alageve no YouTube. Vocês vão poder rever esse conteúdo todo. E nós nos vemos no dia 31 de janeiro, que vamos ter um próximo pop-up falando de experiências, e também no LACT, no dia 27 e 28 de fevereiro de 2023, no WTC Golden Hall. Gente, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim, giovana@lageve.org, e estamos aqui à disposição e agradecendo a participação de vocês. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau.